abrir, irmãos, nossas Bíblias em Ageu, capítulo 2. Fácil agora para abrirmos em Ageu, né, irmãos? Não tem como errar mais abrir em Ageu, né? Mateus, Malaquias, Zacarias, Ageu. Sempre partirmos do mais conhecido para o desconhecido. O que nós já aprendemos até aqui, nesse capítulo 2? Deus, querendo trazer o povo de volta a fazer exatamente aquilo que Ele queria, Deus, mais uma vez, usa Ageu como boca do Senhor para ministrar a este povo uma motivação vinda do seu coração para eles começarem a fazer o que eles deveriam ter feito. Estão desmotivados, começaram bem, mas foram desmotivados. E o que nós aprendemos é que a desmotivação faz parte do ser humano. Muitas vezes a gente começa a fazer alguma coisa com muita avidez, com muita dinâmica e a gente desiste. Por exemplo, uma coisa que eu tenho certeza que você já fez isso. Eu vou dizer 80% dos que estão aqui já passou por essa experiência. Começar um curso de língua e não dar continuidade. Inglês, espanhol, mandarim, não importa qual que seja o curso. Começa naquilo, agora eu vou falar inglês, agora eu vou falar espanhol, aí passa um tempo, né? Natação, academia. Olha, acabou, esquilinhos extras aqui, jamais eles vão voltar, né? Vou perdê-los e não vou achar mais. Começa bem e para. Então isso, desmotivar, é algo que eu e você estamos acostumados com isso. Né? A gente começa tanta coisa, investe, né? E compra livro, punhado de coisa, e depois o tempo começa a ir embora e você desiste, e aí tem uma outra coisa para fazer. Mas isso que eles tinham que fazer era algo muito importante, porque tinha a ver com o projeto de Deus para todo o povo. Então Deus não poderia desconsiderar essa desmotivação do povo. E aí o que Deus faz? Porque de qualquer maneira, irmãos, desmotivação, ela parte essencialmente de atitude nossa. É uma questão de atitude. Então Deus começa a trabalhar de dentro para fora. Claro que eles puseram Deus no centro e diz, não, pode dizer o que a gente vai fazer, o que você tiver de Deus para fazermos. Aí Deus faz 3 perguntas básicas, que nós trabalhamos nestas 3 perguntas até quarta-feira passada. Quem dentre vós, olha o verso 3, que tenha sobrevivido, contemplou essa casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Como eu disse quarta-feira passada, não houve a resposta. Sabe aquelas perguntas que Deus faz só para levar-nos a pensar? Deus não quer saber muitas vezes das nossas respostas, porque Ele já sabe. Ele é onisciente. Ele pode jogar a pergunta e dizer assim, não precisa dizer nada porque eu já sei tudo. E Ele sabe absolutamente tudo. Então o que Deus vai fazer agora, irmãos, é trabalhar isto. Mas Deus deixou bem claro para o povo de Israel, para mim e para você, algumas coisas. Primeira coisa, é muito fácil
nos lembrarmos do passado como melhor do que realmente ele foi, de forma que o presente pareça pior do que realmente ele é. Todos nós, falarmos do passado é um perigo, porque todos nós ou tendemos melhorar o passado ou piorar o passado. Muito mais do que realmente ele foi. Bom ou ruim, não importa. Então, muitas vezes, quando você quer depreciar o presente, começa a dizer que o bom foram os velhos tempos. E aí, Deus está dizendo aqui, olha, cuidado com isso. Cuidado com essa hipervalorização do passado e essa desvalorização do presente. E nós aprendemos com Zacarias que nós não deveríamos menosprezar os começos humildes ou os pequenos começos. Então é uma palavra que a gente precisa de considerar. Deus quer que a gente olhe para o que Ele está fazendo. Não importe que se isso é do tamanho de ontem, mas pode ser muito maior do que ontem, amanhã. Faça o que tem que fazer hoje. Não olhe para o ontem. Não fique preso a essa realidade lá. Por quê? Porque Deus sempre está fazendo mais do que nós temos capacidade para ver. Deus sempre está fazendo mais do que nós temos capacidade para ver. E o que nós podemos pensar ou considerar como pequeno, insignificante, para Deus é só o começo de algo maravilhosamente grande que Ele está fazendo. Isso aqui, irmãos, é algo que a gente precisa fazer todos os dias. Celebrar aquilo que Deus está fazendo hoje. Celebrar aquilo que Deus está começando hoje. Mesmo que não tenha glória daquilo que foi ontem. Mesmo que eu não consiga vislumbrar o brilho daquilo que eu vi ontem. Mas Deus está começando algo e eu preciso de investir nisso que Ele está começando. E nós terminamos da seguinte maneira. Vamos todos observar as nossas palavras. Porque a nossa queixa pode desencorajar. Às vezes nós queixamos de algo porque nós já não estamos mais no pique, nós não queremos fazer aquilo e a gente queixa-se daquilo. E pode contaminar os mais novos. Se ele está nessa idade, está desanimado desse jeito, o que vai sobrar para a gente? Porque ele já experimentou um punhado de realidades espirituais, ele deveria estar animado. E aí, desencorajamos os mais jovens. Então, vamos ter cuidado com as nossas queixas, porque às vezes nós contaminamos aqueles que estão começando a caminhada e que ainda precisam correr muito, precisam trabalhar muito para chegar até onde nós estamos. Cuidado também com as nossas comparações, porque podemos esvaziar o significado de algo que Deus quer fazer hoje. Então, muitas vezes, nós comparamos, bom foi ontem. Não, mas bom mesmo foi o coral de ontem, né? E às vezes nós estimulamos. Eu tenho, assim, alguma experiência que, por exemplo, chega-se na casa, infelizmente é a sogra que entra nisso, mas você chega na casa de uma filha e fala assim, nossa, que coisa bonita, e a sogra diz, não, bonito? Bonito você precisa de ver o da minha outra filha. A gente acha que só tem novela esse negócio, em filme, né? Mas tem real. Comparações. E às vezes a gente compara e a gente perde o real significado
daquilo que Deus quer nos dar hoje. Porque ontem foi ontem, né? Hoje já está terminando. Então a gente precisa entender isso. E por último, cuidado com as críticas, porque nós podemos diminuir as pessoas, e essas pessoas Deus pode querer trabalhar com elas e torná-las grandes. Então, crítica, e principalmente quando a gente põe assim, não, isso é uma crítica construtiva, mas detona com o cara, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas realidades. Então, depois de detectar o problema, a causa do desânimo, é o momento de aplicar a cura. A palavra de Deus é sempre assim. Deus, ele aponta o meu e o seu pecado e diz, olha, na cruz é o lugar de resolver esse problema. Está aí, pode resolver. Está livre o caminho da graça. Então Deus não só mostra, não só desperta no povo a causa do desânimo, mas Deus aponta a cura. Ele identifica a causa e aponta a cura. Verso 4. Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Ora, pois, sê forte, Zorobabel, sê forte, Josué, sê forte a todo o povo da terra, diz o Senhor. O que é, irmãos, agora que eu posso aprender com essa realidade que o texto está produzindo para mim e para você? Eu encontro aqui, irmãos, 3 coisas nesse verso 4 e no verso 5, que diz, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saísse do Egito, e meu espírito habita no meio de vós, não temais. Eu vejo 3 coisas que nós temos que fazer. E eu vejo 3 coisas que Deus vai fazer nesses 2 versículos. O que é interessante, irmãos, quando o verso 4 começa lá no hebraico, ele não começa com ora pois. Não fala ora pois. O que significa quando uma frase começa ora pois? Cadê os ora pois? Não, mas não pode olhar. Não, é só aí. Ora pois, se eu falar assim, ora pois, o que eu estou querendo dizer com essas 2 palavrinhas para vocês? Não sei. Ora pois, não. Vocês não falam isso? Fala. A gente fala isso. Ora pois. Hein? Mas aí tá vendo como tem um português, a gente passa por cima e não entende?
De verdade, quando eu li, eu falei, senhora, pois, o que ele quer dizer com esse negócio aqui? Exatamente isso. Mas só que lá no hebraico, está assim. Mas agora, pode olhar que tem tradução da Bíblia que usa essa expressão. Ora, pois, que é a mesma minha. Mas lá no hebraico diz assim, mas agora. Agora vocês entenderam. O que significa, irmãos? Essas duas palavrinhas, elas são poderosíssimas. Isso aqui está passando. É uma frase de transição. Como ora, pois, também é uma frase de transição. Só que, ora, pois, nós ficamos sem entender, ora, pois, como, não é? Mas aqui não, mas agora, ele está dizendo que estou movendo. Olha aqui como o hebraico é fantástico. Agora vocês vão mover do passado para o presente. É desse jeito que ele está fazendo. Não quer resposta, não dá nada. O próprio Deus coloca isto. Ele quer que eles esqueçam o passado e comece agora. Mas agora, ser forte. Não temas. Ou seja, o que Deus está querendo fazer com o povo, é exatamente, irmãos, aquilo que lá no Salmo 119, 67, a gente gosta de citar esse versículo, também quando nós queremos dizer que a provação é fantástica, tem a sua finalidade, o seu propósito nas nossas vidas. O que ele diz lá? Antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Esse mas agora é poderoso como uma realidade de transição. Olha, ontem foi assim. Vocês lembram daquele cego lá de João 9, 25? Uma coisa eu sei, eu era cego, mas agora eu vejo. Não é só no hebraico, isso é no português também. Essa palavra é uma palavra poderosa de transição. E Deus quer levar essas pessoas a pensar, a deixar de pensar no passado. Deixar de pensar no que eles estão fazendo agora não tem significação nenhuma. Há algo para ser feito, grandioso, que Deus quer fazer, mesmo com aquelas coisas pequenas. Mas eles precisavam de fazer. Era responsabilidade deles, porque era uma questão de atitude. Eles precisavam começar a fazer, ser forte. Ele usa 3 vezes isso. Ele usa com Zorobabel, com Josué e com o povo da terra. Ser forte. Quando essa palavra aparece, irmãos, ela aparece para motivar as pessoas. Não foi isso que apareceu com Josué? O que ele diz para Josué? E corajoso. Ser forte e corajoso. Então Deus está agora mobilizando o povo para fazer isso. Agora, nós olhamos aqui no nosso estudo de Ageu, que Deus às vezes refere-se ao povo de acordo com aquela leitura que ele tem do povo. O que ele está falando sobre o povo agora? Nós já vimos que ele chamou esse povo, não o meu povo, nós vimos isso. O resto, como se esse povo estivesse fazendo pouco caso dele. Agora, como ele chama o povo? Como está lá, no texto que nós acabamos de ler? Como ele chama o povo? Povo
da terra. Eles estavam morando agora na terra que Deus havia prometido a Abraão. Aquela terra era o lugar certo. Eles estavam no momento certo. Eles estavam experimentando o cumprimento da promessa de Deus feita a Abraão há séculos anteriores. Deus estava dizendo para aquele povo: olha, o que vocês precisam fazer é ser forte. Há uma batalha para ser batalhada, há uma luta para ser lutada. Agora, vocês estão no lugar certo, o tempo é esse. A promessa está cumprindo na sua vida. Essa é a terra, não tem outro lugar. Vocês foram para a Babilônia e voltaram para cá, então aqui é a terra que vocês devem ficar. E esse é o trabalho que vocês devem fazer. Mude de atitude. Ser forte. Poder espiritual, poder político e o povo da terra. Irmãos, isso aqui é o que nós precisamos. É de Deus confirmar no nosso coração que a gente precisa agora de trabalhar. Nós estamos no lugar certo, irmãos. Nós já estamos desfrutando de promessas de Deus prometidas a pessoas anteriormente. Eu sinto assim aqui. Eu não sei como o reverendo Alfeu de Oliveira construiu isso aqui. Talvez na cabeça dele tinha um sonho muito maior do que foi construído. Agora, hoje nós olhamos para cá, isso é um cumprimento de algo que Deus já estava no coração de Deus para acontecer hoje. E hoje quem desfruta disso somos nós. Na sua casa, no seu trabalho, no fruto do seu trabalho que você já usufrui hoje, isso é Deus que já está colocando na sua mão. Não tem que esperar ou não tem que arrumar desculpas para não fazer o que tem que ser feito, só porque ainda não está plenamente. Não está brilhando como você acha que deveria brilhar. Mas Deus diz, olha, ser forte. É a diretiva para que mude do seu coração. Coloque isso no seu coração para que você possa ir em frente. Forte e corajoso. Ele diz para Josué. Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. É disso que o povo estava precisando de novo. Da mesma maneira como Josué e o povo estavam precisando lá atrás. E é o que nós estamos precisando hoje, irmãos. Quantas vezes nós deixamos de fazer algo para o reino do Senhor, para o Senhor, apenas falando, não, bom foi ontem. Ontem que era bom, hoje eu não quero fazer isso mais. Não tem o mesmo brilho, não tem o mesmo... Quantos de nós justificamos? Mas isso é tão pequenininho, não vou fazer. Quem sabe essa contribuição tão pequena é algo gigante que Deus está montando, que daqui a um tempo vai acontecer. Que vai chegar esse tempo. Mas aí o que o verso diz, irmãos? Que nós devemos trabalhar. Devemos trabalhar. Olha aí. Ser forte, diz o Senhor, trabalhai. Então nós precisamos trabalhar. Esse é o comando do Senhor para as nossas vidas. Comece, arregace as mangas e comece a trabalhar. Deus quer, irmãos, que trabalhemos ou que trabalhemos para Ele, cada um de nós, naquilo que nós temos que fazer. Não tem que ficar esperando. Um professor nosso, ele dizia sempre o seguinte, que a fidelidade do pastor está em fazer aquilo que Deus quer que ele faça, não importa onde.
Tem muitos estudantes de seminário que ele não quer trabalhar em congregação, ele quer trabalhar em igreja grande. Isso é assim um negócio, você chama lá para a congregação tal, ele não quer, nem empolga, porque ele acha que ele vai se projetar se ele trabalhar na igreja grande. Mas esse professor dizia o seguinte: comece lá na pequenininha, porque o dia que você chegar na grande, você vai saber o que faz. Porque se você chegar na grande primeiro, você não vai saber o que faz com a grande. Você ainda não aprendeu. Então, nós precisamos de começar com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para fazermos. Ele diz: trabalhe, tira o entulho. Tira o entulho. Eu sou fascinado, irmãos, com reforma. Eu nasci para reformar. Eu gosto de ver o depois. Eu tenho todas as fotografias desse lugar aqui, quando eu cheguei aqui. Todas. E de vez em quando eu gosto, coloquei numa única pasta. Está como chama aquele fora lá um HD externo. Está lá as pastas do Celmidei, do Hortência, da Igreja Central, da casa que eu reformei, das casas que eu reformei. O antes e o depois. De vez em quando eu gosto de ver. E gosto de mostrar também. Não. É a reforma. Não, eu não estou voltando com saudade lá atrás, eu quero ver o hoje. O hoje. Começa a mover os entulhos. E aí depois você vai ver o que você fez. Das coisas pequenas. Dos entulhos que lá estavam. Porque se você olha o entulho, aí você diz assim: puxa vida, não vou fazer nada com isso. O que eu vou fazer com esse negócio? Mas comece a fazer. A partir dos entulhos. E Deus vai mostrar para você amanhã o que você fez, só olhar para trás. Quando nós estamos fazendo, a gente só vê o choro. Porque a Bíblia diz que era assim: trabalhar vai ser isso mesmo. Enquanto você semeia, você chora. Só na hora da colheita é que você vai rir e alegrar-se. Vai convidar algumas pessoas para usufruir da sua alegria da colheita. Mas enquanto você está ali, é um tempo de ser forte, não ter medo e pôr a mão na massa. Trabalhe. Aí tem o que a nossa irmã completou: trabalhe e não temas. Trabalhe e não tenha medo. Olha que coisa interessante, irmãos. As duas primeiras, Deus está dizendo: olha, ser forte e trabalhe, conduza o trabalho, produza isso. E agora no final, é uma negativa. Não tenha medo no que você tem que fazer. Comece a fazer. Comece a fazer. Não tenha medo. Irmão, será que quando Ageu falou para esse povo essa palavra, será que veio à memória deles aquilo que Davi falou para o seu filho? Quem se lembra o que Davi falou para o seu filho quando ele começou a construir o primeiro templo? Quem se lembra? Eu sou muito assim. O meu aprendizado, ele é um aprendizado por associação. Eu só aprendo as coisas criando vox memória. Ou seja, eu pego uma coisa que eu conheço e associo com a que eu não conheço, até que aquela realidade passe a fazer parte do meu conhecimento.
Aí depois, qualquer coisa que vai falando, eu vou puxando aquilo que eu acumulei como informações, como conhecimento. Então, por exemplo, se eu fosse esse povo, a hora que Ageu estivesse falando isso aqui, eu estou no templo ali, para relevantar o templo, o segundo templo. Com certeza eu iria trazer à memória o que Davi falou para Salomão na construção do primeiro templo. Vamos lá, vamos abrir lá. 1 Crônicas 28, 20. Quando Salomão estava preparando-se para construir o primeiro templo, o pai dele diz assim: ser forte e corajoso, e trabalhe, faz a obra, não temas, nem te desanimes, porque o Senhor, Deus, o meu Deus, há de ser contigo, e não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. A mesma palavra. Olha que coisa fantástica. Se aquela glória passada tinha a ver com aquilo que os seus antepassados construíram, e construíram na força do Senhor, eu vou construir mesmo que eu não tenha a perspectiva de que venha uma coisa tão grande quanto aquela que foi lá no passado, mas eu vou começar a fazer, porque o comando vem do mesmo Deus, irmãos. O comando é do mesmo Deus. Eu tinha uma preocupação, irmãos, que hoje eu não tenho mais. É do que a igreja vai ser amanhã. Isso não é problema meu. Não é mesmo. Quem é dono da igreja é o Senhor Deus. O mesmo que trabalhou na minha geração pastoral, vai trabalhar na que vai vir. Aqueles que forem fiéis, Deus vai abençoá-los. Eles vão gerar no seu tempo uma realidade espiritual do coração de Deus. Agora, se não forem fiéis, eles vão sofrer, como aqueles que não são hoje. Eles não vão receber de Deus as bênçãos. Mas o que eu preciso fazer é exatamente aquilo que precisa ser feito debaixo do comando do mesmo Deus de ontem, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. É o mesmo Deus, irmãos. Está dizendo a mesma coisa. Ser forte, corajoso. Ele conseguiu construir. Eu imagino quando ele diz assim, não desanimes. Porque Davi tinha em mente que desanimar era próprio do ser humano. Agora, se lembre que há um Deus com você. O dia que você estiver desanimado, conta para Ele. Fala, Senhor, estou tão desanimado hoje. Fortifica o meu coração. Eu sei que o que tem para fazer precisa ser feito. E às vezes alguma coisa que precisa ser feito e ser feito por você, não tem outro que faça. Então coloque para o Senhor, Senhor, sou eu que sou responsabilizado pelo Senhor para trazer isso à existência hoje. Me ajude a fazer isso. Isso eu chamo, irmãos, de responsabilidade histórica. Algumas coisas, irmãos, que só eu preciso fazer, só eu vou poder fazê-lo. Ninguém mais na história. Então, quando eu tomo consciência disto, então eu tenho que assumir essa responsabilidade histórica e fazê-la. Pôr para frente esse negócio. Nós oramos terça-feira pela eleição dos Estados Unidos.
Eu até entendo a emoção do Obama no seu último discurso, que ele chegou a chorar, dizendo que aquele seria o seu último discurso como candidato, e chorou. E o de ontem, de madrugada, vibrando com a reeleição. Sabe por quê, irmãos? Porque eu tenho plena certeza que ele sabe da sua responsabilidade histórica para todo o mundo. O que os Estados Unidos representam para todo o mundo, para o bem ou para o mal. Ele sabe disso. Aí quando eu e vocês descobrimos que Deus está dizendo, olha, não desanime, ser forte, não tenha medo, então nós precisamos assumir essa responsabilidade histórica. Eu estava falando com Gesiel agora sobre o propósito, já falei isso para os irmãos aqui, o propósito do Bet Shalom. Se eu tivesse colocado dinheiro na poupança, ou se tivesse comprado 2 chácaras, aonde eu fui olhar, lá no Ieda para comprar, e hoje teria muito mais dinheiro do que eu vou receber com o Bet Shalom. Eu levei prejuízo nesse investimento. Mas eu não teria a história do irmão Júlio e da sua família para contar. Eu não teria. Então estou pouco ligando se eu não ganhei dinheiro, se não foi um bom investimento, porque eu entendo que foi um investimento no reino de Deus e eu nem sabia disso. Tem uma família em peso servindo o Senhor. E a minha presença do meu pai lá no Bet Shalom foi significativo para a conversão dessa família. Isto basta. Não precisa de mais nada. Então, irmãos, responsabilidade histórica. E às vezes nós entramos nisso e não sabemos para onde vai levar. Não sabemos. Nós não sabemos tudo, irmãos. Nós não sabemos para onde estamos indo de verdade. O fato é que nós estamos indo para alguma coisa que Deus está nos levando. Então nós vamos nesse caminho. E Deus vai fazendo com que as realidades deles vão acontecer. Ser forte, não desanimes. Não desistas. Não deixe fazer o que você tem que fazer. Mesmo que alguém tenha se queixado, criticado, ou falado qualquer coisa para desanimá-lo. Continue fazendo. E o Senhor Deus diz, não tenha medo. Isso é que nós precisamos fazer. Mas o que Deus vai fazer? Quarta-feira nós vamos ver isso. Eu quero que a gente vá para casa hoje, até eu estou com o olho aqui doendo, eu tive um problema no olho direito, e eu não consigo continuar. Aí, irmãos, domingo que vem, aliás, quarta-feira que vem, nós vamos ver o que Deus vai fazer. Aqui sou eu e você, é minha, a sua responsabilidade histórica. Ser forte. Ser forte. Ser forte e corajoso. Não temas e trabalhe. Irmãos, uma das coisas que eu aprendi bem cedo, e a bênção da gente começar a vida caminhando com Deus é que a gente tem muito tempo para aprender do Senhor. E o aprendizado vem a conta-gotas. Quando a pessoa se converte um pouco mais tarde, é por intensivo. E às vezes dói esse negócio. Esse crescimento,
Às vezes dói, né? Mas Deus faz crescer também. Mas uma das coisas que eu aprendi bem cedo foi que se eu não estudasse diligentemente, eu não seria abençoado nas minhas provas. E se eu não trabalhasse diligentemente, eu não seria abençoado com salário. Então, se eu quero ser abençoado, eu preciso trabalhar. Se eu quero fazer aquilo que Deus quer para a minha vida, eu preciso começar a trabalhar. Para que amanhã eu olhe para trás e veja o quanto que Deus foi bom. E o quanto que Deus ainda tem para abençoar a minha vida. Começa a trabalhar. Começa a remover os entulhos. Fotografe. Não para voltar atrás, mas para saber o que Deus fez com você. Memorial é para sabermos o que Deus fez conosco. Não é para você ficar lá atrás. É para você ir para frente. Sempre confiante, sabendo que Deus vai fazer algo maior. É isso que Deus está levando o povo para ele entender isso. E às vezes, irmãos, nós temos dificuldades de entendermos isso. Agora, essa dificuldade é própria do nosso tempo. Nós somos muito imediatistas. Nós vivemos num país e num mundo assim, irmãos. Tudo é para ontem. Tudo é para ontem. E tudo é para o aqui e agora. Tudo é para o aqui e agora. O que nós queremos é para hoje. Se nós não temos, a gente endivida e tem. Amanhã é outra história. Tudo para hoje. Então, esse aprendizado, essa realidade de se trabalhar os começos humildes, os pequenos começos, a gente está perdendo essa perspectiva, inclusive na igreja. Essa dificuldade, irmão, a gente sente quando a gente precisa de um obreiro para a congregação. Ninguém quer. São pouquíssimos os obreiros que querem trabalhar em Bitinga, Tabatinga, Selmidê, Ieda. Você não acha. Quando você entra em contato com alguém, fala, eu queria que você trabalhasse na igreja. Aí, com o senhor? Não, na congregação. Ah, tá. O senhor nota que caiu. Se fosse aqui, queria trabalhar. Porque aqui está pronto, irmãos. Aqui está pronto. Lá precisa de arrancar toco. Lá precisa de fazer crescer, parir ovelhas. Cuidar delas, beber, dar leite na boca. Isso não é fácil. Não é fácil. Mas vamos fazer aquilo que Deus tem nos chamado a fazer e não desistir nunca. É o que temos que fazer. Araraquara